Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula aí de engenharia de software, né? Nós estamos na segunda parte aí dessa matéria engenharia de requisitos, onde que nós vamos ter algumas abordagens aí. Espero que vocês possam aproveitar o conteúdo aí. E se tiverem alguma dúvida, entre em contato pelos canais disponíveis já. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre o processo de engenharia de requisitos, como que a gente quais são as atividades vinculadas a esse processo de levantar todos os requisitos necessários para o software, como que a gente faz para elicitar esses requisitos, né? Quais são as técnicas que a gente tem para abordar com esse stakeholder, para que a gente possa colher esses requisitos, né? Levantar todos os requisitos necessários. Nós vamos trabalhar também com a parte de especificação, a partir do momento que você tem os requisitos, como que a gente vai especificar para que a gente possa validar isso junto ao stakeholder, né? Modelo de um documento de requisito, aí nós temos as abordagens ágil e tradicional, tá? Como que a gente gerencia esses requisitos, porque pode ocorrer mudanças, né, no decorrer do projeto, então nós podemos ter necessidades de mudança, necessidade de rastrear um requisito. Às vezes você está fazendo uma determinada parte do sistema e é necessário que você rastreie um requisito já levantado em outra etapa, tá? E depois nós vamos fechar aí com os pontos chaves da parte de engenharia de requisitos. Espero que vocês gostem. Vamos lá para a gente iniciar. Então está todo o conteúdo aí, tá? Isso aqui, dessa parte introdutória que eu falei. Antes da gente iniciar, todo o conteúdo foi tirado aí do livro do Ian Somerville, tá? Com certeza um dos autores em relação à engenharia de software mais consagrados, tá? Então nós temos aqui um capítulo próprio para engenharia de requisito, tá? Então todo o conteúdo foi tirado desses capítulos, então nós temos um embasamento aí baseado numa literatura consolidada, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar aqui com esse slide aqui, né? A gente vai sempre abordar a equipe de negócio, a equipe técnica, para que facilite aí o entendimento de vocês, tá? Quando eu falar equipe técnica, são os analistas, são os engenheiros de requisitos, são os diversos papéis voltados para pessoas que têm conhecimento na abordagem de projetos de software. Quando eu falar equipe de negócio, são os stakeholders, os clientes, os usuários, os gerentes que demandam aquele determinado projeto, né? Isso já vem falando ao longo das aulas, mas vamos lá. Então, quando você tem os stakeholders, que são a equipe de negócio, normalmente eles têm uma demanda e eles têm, né, esses atores possuem o conhecimento da regra de negócio. Ao contrário da equipe técnica, que não tem conhecimento de como funciona, por exemplo, um departamento pessoal, um departamento financeiro, um departamento de vendas. Eles não têm essa vivência do cotidiano das atividades vinculadas à área de negócio. Então, sempre a gente tem, de um lado, pessoas que têm domínio do que é necessário para compor um projeto em termos de negócio, e do outro lado, nós temos pessoas com conhecimento técnico de pegar essas demandas e converter isso num projeto de software. Então, essa divisão, vamos dizer assim, de conhecimentos, quando você coloca como objetivo comum, é necessário que tenha acordos, né? Como um requisito, ele tem que ser conhecido pelo cliente, né? Pela equipe de negócio, e conhecido pela equipe técnica. E esse requisito ele tem que ser tratado, ou seja, por isso que na aula anterior nós tratamos aí o que é requisito de usuário e o que é requisito de sistema. Porque quando eu falo um requisito de usuário, eu estou tratando ele em uma linguagem natural, eu estou tratando ele como sendo um requisito de alto nível. Quando eu falo um requisito de sistema, é algo mais detalhado, onde eu pego aquele requisito de usuário e transformo ele numa linguagem mais técnica, numa linguagem que eu vou conseguir fazer com que
tem uma comunicação entre o time de desenvolvedores, o time de testadores, o time que vai realmente envolver na construção dos elementos que vão compor o projeto de software. Tá? Então, sempre vamos ter essas abordagens em nível de usuário e em nível de sistema. Quando eu falo em nível de sistema, linguagens onde os técnicos vão conseguir entender. Quando eu falo em nível de usuário, são linguagens ao qual os usuários, a equipe de negócio vai entender. Ok? Beleza? Então vamos lá, vamos passar pelo próximo. Então, quando eu falo um processo de engenharia de requisito, ó, é um processo. Então, o que é um processo? O processo é algo que não entra aqui uma matéria-prima, sai um produto, né? Então, requisito, tem que entrar um requisito aqui, sai um documento de requisito aqui, ao qual eu tenho umas atividades aqui nesse processo, onde que vão ter que ter acordo entre as partes para que todos possam conhecer esse documento, né? Então, aqui está uma definição de processo de engenharia de requisito que aborda todos esses aspectos, né? Então tá aí, ó, o documento de requisito acordado entre as partes, tem que ser acordado, né? E que especifica um sistema que satisfaça as demandas apresentadas pelos clientes, tá? Pelos stakeholders. Faltou aqui, mas depois eu coloco lá, beleza? Então, beleza. Então, vamos lá. Os requisitos são apresentados normalmente em dois níveis. Como eu falei para vocês, nível de usuário, né? Precisam ser declarações, né? Em linguagem natural, em uma linguagem que os usuários entendam. E os requisitos em nível de desenvolvedor. Uma especificação mais detalhada do que aquela tela, aquele diagrama vai conter. Tá? Então, sempre nesses dois níveis. Nível de usuário, nível de desenvolvedor, que é a parte técnica, nível de sistema, né? Como a gente abordou na outra aula. Beleza? Então, esse aqui é o processo de engenharia de requisito. É um modelo, tá? É um modelo que a maioria dos autores trazem. Né? É um modelo bem interessante que, interpretando ele de uma maneira clara, vai facilitar o entendimento de vocês do que é um processo de engenharia de requisito. Ele é dividido em três partes. Tá? Então, nós temos aqui a parte de elicitar os requisitos, a parte de especificar os requisitos e a parte de validar os requisitos. Isso tudo vai culminar num documento de requisitos. Tá? Como eu falei, documento em nível de usuário, documento em nível de sistema. Então, ou seja, o documento de requisito vai ter as duas abordagens, em alto nível e no baixo nível, que seria o detalhamento do alto nível em nível de sistema. Então, vamos entender como é que funciona aqui esse espiral. Então, partindo aqui do início, esse início aqui é uma atividade, né, colocando um exemplo mais claro para vocês poderem entender, é a primeira abordagem que eu tenho com o cliente. Então, eu vou ter uma primeira reunião com o cliente para entender a demanda que ele vai apresentar. Então, essa abordagem ela está na parte de elicitação de requisitos. Então, é uma reunião de instalação dos trabalhos ou uma reunião para apresentar a demanda, tá? Eu vou até mais específico. É uma reunião de apresentação da demanda do projeto de software. Então, aqui, os analistas, os engenheiros de requisito, a equipe técnica pega todos esses elementos aqui dessa primeira reunião e cria alguma especificação. Eles usam alguma técnica para especificar, como, por exemplo, um diagrama de atividades, um diagrama de casos de uso, um diagrama BPMN, né? Para quê? Para que você possa entender o que o cliente está pedindo. É necessário entender a regra de negócio. Então, é nessa parte de especificação de requisitos, a partir do primeiro momento, faz uma primeira especificação desses elementos que foram levantados na elicitação de requisito no início, para que se faça um estudo de viabilidade. Muitas das vezes, após você pegar e colher as primeiras informações, seja uma fábrica de software
baseada em uma indústria de software, né? Onde você vai estar desenvolvendo softwares comerciais para outras pessoas, você vai... Não é viável para nós, enquanto fábrica de software, desenvolver. Por quê? A tecnologia que eles estão precisando, nós não temos expertise para isso, não é rentável, ou seja, é necessário que se faça um estudo de viabilidade para verificar se realmente aquela demanda apresentada e entendida, ela é viável para ambas as partes. Ela é viável para nós ou é viável implementar, porque o processo atual que está rodando na empresa, com a implementação do software, vai melhorar, vai agregar valor, né, para a empresa? Se sim, bola para frente. Se não, paramos aqui. Então, esse estudo de viabilidade é importante no aspecto de verificar se realmente o projeto vai ser implementado. Tá? Então, como se faz isso? Início, captura informações essenciais, sem muito detalhamento, especifica isso de uma forma com que você vai conseguir mensurar, ter algumas métricas para que você possa fazer esse estudo de viabilidade. Feito o estudo de viabilidade e verificando que o projeto vai caminhar, aí sim começa a questão de elicitar os requisitos do usuário. Então, aqui, em alto nível, se reúne várias vezes com os usuários para que possa fazer os levantamentos de requisitos e elicitar esses requisitos, né, em nível de usuário. Aqui são as histórias do usuário que eles vão contar, nos métodos ágeis a gente usa isso. Então a gente tem a parte de reuniões, tem algumas técnicas que você faz para você poder capturar esses requisitos necessários que vai compor o projeto de software. Feito isso, novamente, especificação de requisito, né, como o espiral está rodando aqui, é a especificação em nível de usuário. Aqui você pode usar diagramas, pode usar protótipos, como aqui a parte de validação, nós estamos aqui utilizando esse exemplo do Somerville, ele usa prototipação. Eu julgo muito interessante essa questão da prototipação, porque você ainda não gastou força, né, tempo ainda debruçado em código, porque ainda não tem ainda uma validação por parte do usuário. O usuário ainda não aprovou aquela tela devida para poder ser implementada. Então, existe técnica de prototipação que faz esse tipo de trabalho. Você também pode fazer diagramas, os mesmos diagramas que você usou aqui na regra de negócio, traz ela para nível de usuário para que você possa demonstrar isso para o usuário e validar esse requisito. O importante é que você tente capturar isso, especificar e validar de alguma forma, né? Isso é em nível de usuário ainda. Por quê? Porque você está ainda numa linguagem natural, numa linguagem onde o usuário entende o que você está falando. Tenta utilizar linguagens próximas dele, não ter abordagens muito técnicas, tá? Beleza? Aí sim você vai validar com prototipação e nos seus diagramas, e diante da validação dos requisitos, aí sim nós vamos começar a especificação em nível de sistema. Aqui nós já entramos numa abordagem mais detalhada daquele requisito em nível de usuário, ele tem que se transformar em um requisito em nível de sistema para que haja uma comunicação entre os desenvolvedores, os testadores, tá? Isso tudo, claro, que vai depender da complexidade do sistema, da organização que tem o time, tá? Nós vamos entrar em detalhe daqui a pouco. E aí, entendendo esses requisitos de sistema, que aí já é uma abordagem mais técnica, existem técnicas para você fazer as especificações em nível de sistema. A modelagem, que é o próximo item da próxima disciplina que nós vamos ter, da próxima matéria, nós vamos falar sobre modelagem, é uma das formas da gente trabalhar, tanto em nível de usuário como em nível de sistema. A gente modela, desenhos são muito mais interpretativos do que uma descrição de texto. Tá? Então, tá lá, faz uma revisão para validação. Aqui eu envolvo toda a equipe técnica para fazer revisão, para que entenda os requisitos do sistema.
Para que aí sim eu gero um documento. O documento de requisito ele pode ter divisões tanto na abordagem de usuário como na abordagem de sistema. Você pode ter dois documentos. Um documento para abordar requisitos de negócio, que é os requisitos de usuário, né, que é com a regra de negócio, e um outro documento com a abordagem de requisitos técnicos, requisitos de sistemas. Eu, particularmente, prefiro dessa forma. Você tem um documento que aborda os requisitos de usuário e um outro documento que aborda os requisitos de sistema, para que o usuário não tenha contato com essa parte técnica, né? E muitas das vezes, para eles, às vezes, você compor isso num documento se torna cansativo, se torna duvidoso, né? Eles ficam com dúvida. Então, é muito importante que você tenha esses documentos. Aí vai depender da fábrica de software, como que eles são construídos, tá? Ok?